Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorareis. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O Senhor Jesus, ele estava no deserto, jejuando e orando. Então chegou Satanás para oferecer coisas para ele sair do propósito dele. Mas ele estava firmado com Deus. E ele não deixou se tentar pelo mal, que era o diabo, que foi ali tentar ele para oferecer um prato para ele, né? Um prato, um laço, né? Para ver se Jesus ia se vender. Mas Jesus foi firme com o seu propósito e não se vendeu. E não deixou se tentar pelo inimigo que estava ali, ao redor dele, querendo que Jesus saísse do seu propósito. Mas Jesus tinha um propósito a cumprir com Deus. E quando você tem um propósito com Deus e tem firmeza na palavra de Deus, você segue o seu caminho sem se deixar se conduzir pelo inimigo, sem deixar o inimigo oferecer pratos para você pegar, para poder fazer você sair do seu propósito e sair do seu caminho. Então o inimigo queria que Jesus saísse do seu caminho, saísse do seu propósito. E muitas vezes nós somos tentados para o inimigo, ele vem oferecer um prato. Muitas vezes a gente pega esse prato e come ele. E nos lambuzamos desse prato. E é aí que nós caímos. Porque não temos firmeza com Deus. Às vezes você está passando por uma dificuldade, um problema na sua vida. E o caminho que você está direcionado está difícil. E não saiu como você esperava. Mas esse caminho que você está, que Deus te conduziu, que está difícil, é o caminho que Deus vai te dar a vitória. Não saia desse caminho, não deixe se tentar pelo diabo. Segue seu caminho com propósito e olhando para frente, olhando para Deus, olhando para Jesus, para que o inimigo não venha oferecer pratos para vocês e vocês caírem, pegar esse prato, se lambuzar nele e caírem em tentação, porque é isso que o inimigo quer. Muitas vezes o inimigo torna o nosso caminho difícil para a gente poder sair dele, porque estamos passando por dificuldades. Esse caminho está difícil e você não enxerga nenhuma solução,
nenhuma saída, mas esse caminho que você não está enxergando saída, esse caminho que está difícil, que Deus te conduziu, é o caminho que Deus vai te dar vitória. Então permaneça nele e não saia dele, porque Deus vai te dar vitória. Não deixe ser tentado pelo inimigo. Fuja da aparência do mal para que o mal possa fugir de vocês. Faça como Jesus Cristo fez, que ficou no deserto, orando e jejuando, e não deixou ser tentado pelo inimigo, porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito a cumprir. Então, se você tem um propósito a cumprir, e tem um sonho a realizar na sua vida, que Deus vai cumprir. Esse caminho pode estar difícil, mas é o caminho que Deus vai te dar vitória, é o caminho certo para você ir. Porque os caminhos de dificuldade que nós vamos passando e enfrentando é o caminho que Deus vai te dar vitória. E o inimigo se torna esse caminho difícil para fazer você desistir e para fazer você sair desse caminho. Mas permaneça nesse caminho. Permaneça nesse propósito. Permaneça firme com Deus, com firmeza, orando e jejuando. Porque é na dificuldade que Deus vai te dar vitória. É na dificuldade que há um grande propósito a ser cumprido na vida de cada um de vocês. Então permaneça firme nesse deserto que você está passando. Eu sei que não é fácil. É um caminho difícil a seguir. Mas é o caminho certo a se andar. É o caminho do deserto, porque é o caminho que Deus vai te dar a vitória. E lá na frente você vai receber um troféu de vitória. Então não deixe ser tentado pelo inimigo. Às vezes o inimigo vem e oferece um prato para você se lambuzar nele, para fazer você sair do caminho que você está andando e está achando difícil e acha que não vai ter vitória. E aí que você pensa, esse caminho que você vai querer sair, é o caminho, esse caminho de dificuldade aí, vocês estão querendo sair, é o caminho que Deus preparou para você conduzir, porque lá na frente você vai receber uma vitória, como Jesus teve, ó. Ele não deixou ser tentado pelo diabo. Ele fugiu da aparência do mal. E quando ele falou, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ó, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha para você ver, hein? Jesus não deixou ser tentado e não deixou ele ser conduzido pelo inimigo, porque o seu propósito era maior, o propósito que Deus tinha dele é maior. Então Deus deu vitória para ele, serviu, enviou os anjos e os serviu com um banquete. E ele ganhou novas forças e prosseguiu o seu caminho, né? Saiu a pregar, saiu a curar, a expulsar demônios, a curar os leprosos. Então permaneça nesse caminho de dificuldade que vocês estão, que é o caminho que Deus vai te dar vitória. Não saia dele. Não deixe o inimigo oferecer pratos para vocês se lambuzarem, para vocês saírem do seu propósito. Porque é esse caminho de dificuldade que vocês estão passando, é o caminho que Deus vai te dar vitória. Amém. Tome posse dessa palavra. Deus abençoe.